A história de Tamar. Queridas, sinto que cada vez estamos indo mais fundo, nos aprofundando nessas 9 mulheres. A história de Tamar veio para mexer com todas nós. Antes de olharmos diretamente para Tamar, precisamos entender o contexto e a família em que ela estava envolvida. Do casamento de Rebeca com Isaque, vieram 2 filhos, gêmeos. O primeiro foi Esaú. O segundo bebê veio segurando a mão no calcanhar do irmão. Por isso colocaram o nome dele de Jacó. Deus já havia falado a Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. Realmente isso aconteceu. Na história vemos que Jacó, para receber a bênção de filho mais velho, coloca as roupas de seu irmão. E o pai, sendo já muito velho e cego, não o reconhece e abençoa o filho mais novo como se fosse o mais velho. Mais tarde, Jacó também se casa e tem 12 filhos, entre eles Judá. Todos os irmãos tinham ciúmes de José, o filho da esposa preferida do pai. Um dia, eles, sem suportarem mais a convivência com esse irmão, armam uma armadilha. Judá tem a ideia de vender José, seu próprio irmão. Pega então a roupa do seu irmão, mata um cabrito e suja a roupa com o sangue. O pai Jacó se desespera e pensa que o filho morreu. Desse jeito, Judá esconde aquilo que eles tramaram, mas não consegue viver mais sem culpa. Assim, se sentindo muito mal, ele resolve se afastar da família. Vai para uma cidade chamada Adulã e se afasta dos seus irmãos. Lá, ele se casa com Betsuá e tem 3 filhos, Onã e Selá. O casamento de Judá iria contra o conselho de sua família de não se casar com povos pagãos. A mistura de cultura pagã fez muito mal aos filhos de Judá. Eles levavam uma vida perversa que desagradava ao Senhor. A Bíblia então relata que Judá resolve casar seu filho mais velho com Tamar. Agora sim, podemos começar a olhar para nossa fascinante personagem. O relato está em Gênesis 38. A Bíblia fala que o marido de Tamar era perverso aos olhos do Senhor e por isso ele morreu. Conforme a lei do levirato, Judá pede ao seu segundo filho para que cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, e por isso, todas as vezes que tinha relações com Tamar, deixava o sêmen cair na terra para que ela não engravidasse. O que Onã fazia também era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele também morreu. Judá diz então para Tamar voltar à casa do seu pai, e quando o filho mais novo crescesse, ele daria para cumprir a lei do levirato. Ele falou isso, mas não tinha a intenção de dar o seu filho mais novo a Tamar, pois tinha medo que o seu filho mais novo também morresse. O tempo passou e a esposa de Judá também morreu. Tamar percebe que Judá não vai cumprir com sua palavra. Então ela ouve falar que o sogro vai passar por ali perto para tosquear os cabritos. Tamar então tem uma ideia. Ela deixa suas roupas de viúva e se veste como prostituta. Coloca um véu para que ele não a reconheça. Eles combinam o pagamento. Judá oferece um cabritinho, mas como ele não veio preparado, ela pede que ele deixe um penhor, algo para garantir que ele vai pagá-la. Foi aí que Tamar pede o sinete com o cordão e o cajado de Judá como garantia. Judá a toma e ela engravida. Ela retorna à casa de seu pai e volta a vestir as roupas de viúva. Judá segue o seu caminho e depois manda o cabritinho por um amigo para que esse pague a prostituta. Porém, ele não encontra. Ele pergunta para as pessoas da região: vocês não viram uma prostituta no caminho? E eles falavam: não há prostituta aqui. Então Judá responde: deixe estar, que ela fique com meu sinete, meu cordão e com meu cajado como pagamento. Eu fiz minha parte. O tempo passa
e ela não pode mais esconder a gravidez. Judá descobre e manda acender a fogueira para queimá-la. Como pode uma mulher viúva fazer o que ela fez e engravidar? Foi aí que Tamar apresenta os objetos que ele deixou como penhor. Ela pede: reconhece, esses são os objetos do homem de quem eu engravidei. Sim, Judá reconheceu os objetos, mas reconheceu algo mais. Reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. Judá reconheceu que ele não tinha sido justo com ela. Reconheceu que ele não tinha feito o que eles tinham combinado. A Bíblia relata que Judá nunca mais a tocou. O tempo passou e chegou a hora das crianças nascerem. Sim, Tamar não engravidou de uma criança só, ela engravidou de gêmeos. Assim como o pai de Judá também era gêmeo com seu irmão. Uma criança, na hora do parto, colocou a mãozinha para fora e a parteira amarrou uma fita vermelha, mas pôs de novo a mão para dentro, e o outro nasceu primeiro. O nome dos filhos de Tamar e Judá foram Pérez e Zera. Pérez é o primeiro homem a ser citado na genealogia do rei Davi. E Tamar está lá na genealogia de Cristo. Não é maravilhoso o que Deus faz? Sim, queridas, e algo mais aconteceu. Depois de tudo isso, Judá volta ao contato com a sua família. Ele volta à casa dos irmãos. Nos próximos relatos bíblicos, vemos como Judá mudou de atitude. Houve uma grande transformação na vida de todos. A partir de agora, gostaria de compartilhar com vocês as percepções que tivemos após ouvir a história de Tamar. A primeira coisa que percebemos é que não é uma história fácil. Na verdade, só conseguimos compreender se sabemos um pouquinho da cultura e a sociedade da época. Nesse tempo, a mulher tinha muito pouco valor. Ela era propriedade da família. Uma mulher sem filhos era uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que perdesse o marido ficaria viúva para sempre. Uma mulher viúva e sem filhos mal iria conseguir sobreviver. Tamar fez o que fez porque buscava justiça. Ela não se colocou como uma vítima, apesar de ser uma vítima. Vou explicar isso melhor. Tamar foi vítima de muitas injustiças. Começando pelo significado do seu nome, que significa palmeira de tâmaras. Tamar tinha o símbolo da fertilidade no seu nome. Apesar disso, ela foi muito maltratada. O primeiro marido não lhe deu filhos. Ele tinha uma vida que desagradava a Deus e por isso ele morreu. O segundo marido a humilhou. Ele se aproveitou dela, mesmo sabendo que ela não iria engravidar daquele jeito. Ele só estava usando Tamar, não iria cumprir o que a lei do levirato lhe pedia. E por causa da sua maldade, ele acabou morrendo. Então, Judá pede para que ela volte à casa do pai, mas sem intenção de dar o terceiro filho, porque ele achava que a maldição estava com ela. Veja a grande dificuldade de Judá em reconhecer os erros. Jogar a culpa nos outros, a responsabilidade que lhe é devida nos outros é algo muito comum. Tamar, em vez de ficar na raiva ou no vitimismo, ela vai atrás do que lhe era de direito. Tamar era muito corajosa e bolou um plano para que pudesse ser feita justiça a ela, mas algo mais aconteceu ali. Também percebemos o quanto Deus abençoou Tamar, primeiro abençoando para que ela engravidasse dessa união, não só de um bebê, mas de 2. Além disso, Deus deu nas mãos dela o penhor, que foi aquilo que a livrou da fogueira mais à frente, quando Judá achou que ela tinha engravidado de outra pessoa. Ela foi muito bem-sucedida em tudo que ela fez. Através do que aconteceu, também podemos perceber o quanto Deus trabalha nos problemas familiares de Judá. Veja só o problema de reconhecimento que essa família tinha. Vemos isso na história de Jacó, quando ele engana o seu pai Isaac usando as roupas do irmão mais velho, e o pai não reconhece que era o filho mais novo. Depois, Judá engana Jacó trazendo uma roupa suja com sangue de cabrito. Jacó também não percebeu o engano. Depois,
vemos que Tamar engana Judá, trocando suas roupas por uma roupa de prostituta. Ele também não a reconhece. Ele também não reconhecia outras coisas. Não reconhecia a culpa dos seus filhos e não reconhecia a injustiça que fazia contra Tamar. A atitude de Tamar lhe abriu os olhos. É como se, ao buscar a justiça, Tamar também permitisse que o cálice de justiça se derramasse sobre a vida de Judá. Queridas, isso é só um pouquinho do que aprendemos com a história dela. Tamar veio também abrir os nossos olhos. A história dela faz a gente pensar diferente. Para encerrar, gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 103:6. O Senhor Deus julga a favor de todos os oprimidos e garante os seus direitos. Vemos isso quando olhamos para a história de Tamar. Se o Senhor não tivesse intervido, provavelmente ela teria continuado a sofrer e sofrer na mão dos 2 primeiros maridos. Se ela também não tivesse sido ousada, ela continuaria a sofrer e sofrer. Mas Deus é Deus dos oprimidos e não nos deixa sem justiça. Sim, o fruto do espírito que escolhemos para representar Tamar foi a paciência. A paciência que é o alimento da esperança. E veja, querida, lá no Novo Testamento está o nome dela, Tamar. Grande é a recompensa daquele que não desiste. Grande é a recompensa daquele que alimenta a esperança com paciência. E quantas injustiças temos visto contra as mulheres nesse tempo? Temos visto também homens com problemas de reconhecimento, como Judá. Lembra do penhor que ele deu a Tamar? Eram símbolos de identidade. Como vemos homens com problemas de identidade? O certo, queridas, é que Deus quer fazer justiça a todos os homens e todas as mulheres. Quem sabe assim, famílias inteiras possam ser curadas.